do 14 até o 20. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." Amém. Não, eu falei até o 20? É até o 19, tá bom. É até o 19, eu falei errado. Irmãos, nós vamos aqui pensar hoje de manhã sobre esse texto de Marcos, aonde Jesus diz: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los?" Então, nesta manhã eu queria pensar com vocês o que Jesus quis dizer quando disse isso. O que Jesus quis dizer quando disse: "Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês?" Ok? Vale lembrar, irmãos, que Jesus, João, Tiago e Pedro estavam descendo o monte. E o texto diz que eles, quando desceram, viram os outros discípulos e havia uma rodinha. No torno deles havia uma forte discussão. Vale lembrar que João, Tiago e Pedro estavam descendo o monte da transfiguração. Eles tinham acabado de ver Jesus transfigurar diante deles. Eles tinham acabado de ver Moisés. Eles tinham acabado de ver Elias. E eles tinham acabado de ouvir a voz do monte que diz: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Eu acredito que nesse momento, na vida de Tiago, João e Pedro, era o momento mais eufórico da fé deles. Se existia alguém ali que estava cheio de fé, se existiam pessoas ali que estavam animadas com Deus, eram esses três, porque eles vinham de uma experiência sobrenatural. E ao encontrar com os seus amigos no pé do morro, eles encontram ali uma situação de falta de fé. Enquanto eles estão descendo cheios de fé, os que ficaram ali estavam titubeando na fé, porque não conseguiram expulsar o demônio da vida de um menino. Isso era natural eles fazerem, porque se a gente voltar em Marcos capítulo 6, Jesus já tinha mandado eles irem nas cidades vizinhas, pregando o evangelho, curando os enfermos e expulsando os demônios. Eles já tinham prática, eles já sabiam como fazer. Jesus já havia dado a eles essa autoridade, ok? Então nós podemos dizer que há neste momento o encontro de Jesus e seus 3 discípulos ali, cheios de fé, com os outros 9 discípulos ali, enfrentando uma oposição por causa daquilo que eles não conseguiram fazer. Enfrentando uma oposição por causa da fé que eles não tinham, ok? Agora, quando Jesus chega, Jesus não vai falar aos discípulos. Jesus faz uma pergunta no meio do povo. É claro o texto 16, quando diz assim: "Perguntou Jesus:
o que vocês estão discutindo? Então ele pergunta para todo mundo que está envolvido no momento: qual é o motivo dessa grande discussão? Qual é o motivo desse alvoroço? Irmãos, eles não estavam ali naquele momento discutindo em voz baixa, eles não estavam deliberando alguma coisa, sentados e organizados. Eles estavam sofrendo uma oposição. O que os escribas fizeram? E qual é o contexto aqui, muito provavelmente? Os escribas, muito provavelmente, estavam caçoando da fé dos discípulos. Os escribas estavam aproveitando este momento para refutar os ensinos que Jesus tinha dado aos discípulos. Então, quando Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Certamente, irmãos, há aqui uma pergunta na nossa mente quando lemos isso: será que o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos essa frase dura? Será que essa frase, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, é para os 9 discípulos que estavam ali? Será que Jesus está falando isso para a sua igreja, ó geração incrédula? Como é que a gente pode interpretar de maneira correta esse texto? Então, irmãos, como o texto é muito descritivo, o texto ele é muito claro no sentido de dizer como estava acontecendo as coisas. Se você ler esse texto, dá para você fazer um filme nele, né? Jesus na transfiguração, Jesus descendo com os trens, ao aproximar vê uma grande bagunça. Então ele chega perto, ele pergunta, no meio desse alvoroço todo, ele diz aqui, o texto é muito claro, um homem no meio da multidão. Não ficou todo mundo falando: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Um homem no meio da multidão toma a frente e fala: Senhor, olha, eu trouxe o meu filho para que o Senhor pudesse curá-lo. O homem é descritivo em dizer o que acontece com o filho dele. Olha, o meu filho tem um espírito mudo que o toma, ele espuma pela boca, ele fica rígido, ele joga no chão. No texto de Mateus ainda é um pouco mais claro, quando o homem fala assim, ó, o espírito tenta matar, jogando na água, jogando no fogo. Esse pai dá uma declaração muito forte a respeito do que tinha acontecido. Então eu trouxe esse menino para o Senhor ajudar, mas o Senhor não estava e os seus discípulos não conseguiram fazer. É nesse momento da descrição que faz que Jesus sente uma comoção por aquilo que estava acontecendo. E é nesse momento que Jesus diz a frase: ó geração incrédula. Então, irmãos, eu entendo que o texto é claro ao direcionar a palavra de Cristo. A maioria das pessoas, num primeiro momento, ao ler esse texto, eles são voltados ou tomados para interpretar que Jesus está dizendo essa palavra para os seus discípulos, ok? No entanto, se nós formos ver, essa palavra que Jesus usa não é dele. Ele usa um versículo, uma citação do próprio Deus, quando fala com Moisés. Olha lá, Números, capítulo 14, versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, 26, aí o 27 diz: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores.
O que acontece aqui é que Jesus, ao usar esse texto de Moisés, quando está Deus falando com Moisés e Arão, Jesus não é direto ou diretivo para os seus discípulos. Mas nós entendemos aqui por esse texto que Jesus usa a expressão ó geração incrédula para os 3 grupos que estão ali. Há 3 grupos ali discutindo. E quando Jesus fala ó geração incrédula, ele está falando para os 3. Então veja lá, o primeiro grupo é formado dos discípulos. Realmente a palavra de Jesus é também para os seus discípulos. Por que é para os seus discípulos? Porque eles deveriam ter expulsado esse demônio. Eles deveriam ter autoridade sobre os príncipes e as potestades e os dominadores deste mundo. Então, por que deviam ter? Porque, como disse anteriormente, eles tinham já acabado de fazer uma ação missionária no derredor e tinham expulsado vários demônios e eles já sabiam fazer. Agora, claro que depois, se a gente continuar a ler o texto, os discípulos preocupados dizem: por que, Senhor, que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus é claro: há a casta que só sai com oração, com muita oração, né? E alguns textos colocam oração e jejum. O que Jesus está falando para eles? Quando Jesus sai para o Monte das Oliveiras, os discípulos que ficam ali, parece que eles perderam a intimidade com Deus. E qual é a preocupação de Jesus? A preocupação de Jesus é que logo ele morreria, ressuscitaria e os discípulos estariam sozinhos. E os discípulos teriam que continuar fazendo essas ações de expulsar os demônios. Então há aqui uma clara e evidente ação do Senhor em reprovar os discípulos. Ó geração incrédula é também uma palavra para os seus discípulos. O segundo grupo, irmãos, que Jesus repreende com essa palavra é formado pelos escribas, que estavam ali, eram doutores na lei, eram homens de fé, eram homens que se diziam seguidores de Deus. E nesse momento, onde o homem está ali com o seu filho endemoniado, passando por uma crise na sua vida, qual é a atitude desses homens? Ao invés de auxiliarem, ao invés de se preocuparem com a situação daquele pai, o único interesse dos escribas é causar um alvoroço, é causar um tumulto, é causar mais discórdia. Então a palavra de Jesus, ó geração incrédula, é também para o grupo dos escribas. Até quando eu vou ter que ficar aguentando vocês agirem dessa maneira? Povo sem fé, povo que só quer arrumar bagunça, só discutir, né? Então Jesus também dá uma palavra ali dura de ó geração incrédulas para o segundo grupo, que é formado pelos escribas. E o terceiro grupo, irmãos, que Jesus usa essa referência à geração incrédula, também é formado pela multidão. Porque o que tinha ali? Os discípulos de um lado, os escribas do outro, discutindo, e uma multidão em volta, esperando Jesus descer da oração. E no momento em que há esse entrevero, o que parece é que essa multidão é igual Maria vai com as outras. Ao mesmo tempo que eles estavam ali esperando para seguir Jesus, eles não estavam defendendo os discípulos neste momento da discussão.
Parece que eles estavam tomando partido dos escribas. E estavam toda essa multidão, de certa maneira, denegrindo aquilo que Jesus pregava e ensinava aos seus discípulos. Então o Senhor Jesus também fica irritado nessa hora com aquela multidão que está ali, que já o tinha ouvido várias vezes, que já tinha visto vários milagres, que certamente já tinha visto os discípulos expulsarem demônios, e que naquele momento, que deveriam também se juntar em fé para auxiliar os discípulos, eles tomaram um outro partido. Então, Jesus também os repreende. Ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Então, o grupo escriba, o grupo multidão e o grupo dos discípulos, os três ouviram as palavras de Jesus. E para cada um desses grupos tem a seguinte aplicação do ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Os discípulos, porque não expulsaram o demônio e deveriam ter feito. Os escribas, porque deveriam honrar a palavra de Deus, deveriam honrar o que Deus ensina, a lei, e não ficar arrumando motivo para discussão e para denegrir, e nem se preocupar com aquela criança que estava ali endemoniada. E o terceiro, a multidão, que estava parecendo Maria vai com as outras, né? Uma hora está de um lado, outra hora está do outro, também não tem firmeza na sua fé. Então, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Ok? Logo, então, irmãos, podemos dizer que a geração incrédula da qual Jesus se referia eram todos os que ali estavam, pois nenhum teve fé necessária para resolver o problema do pai e do filho. O pai angustiado pelo seu filho e o filho que ali estava endemoniado não foi socorrido, não foi auxiliado por nenhum dos três que estavam ali. E se a gente continuar a ler o texto, Jesus, ao conversar com o pai, pergunta para ele se ele tem fé. Porque o que Jesus percebeu é que naquele ambiente, os discípulos não tiveram fé, os escribas não tiveram fé, e a multidão, nenhum deles teve fé. Então, quando Jesus vai conversar com o pai do menino, ele diz: você crê? E o pai do menino responde: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Logo, geração incrédula é todos aqueles que estavam ali envolvidos pelo problema, mas que não conseguiram achar uma saída para resolver o problema daquele homem e daquele menino endemoniado. Então, o que Jesus quis dizer quando disse, ó geração incrédula, era a dura ação, uma palavra forte, uma repreensão contra os três grupos: os escribas, os discípulos e a multidão. Amém?